Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Dan e eu quero te ajudar a melhorar o seu inglês. E hoje eu quero te ensinar algo que é muito importante dentro do inglês, dentro da comunicação da língua inglesa, que é os phrasal verbs. Se você nunca ouviu falar dos phrasal verbs ou ainda tem dúvida de como usar os phrasal verbs, eu sugiro que você fique até o final para você entender e conseguir dominar os phrasal verbs. Eu vou começar uma série de vídeos ensinando phrasal verbs, mas esse primeiro aqui eu quero te explicar o que é um phrasal verb e como você pode utilizar ele dentro de uma estrutura, tá bom? Então vamos lá. Phrasal verb ou verbos frasais é uma estrutura, uma combinação de duas palavrinhas que, quando colocadas juntas, elas transmitem uma nova ideia ou um sentido diferente. Isso tanto no inglês britânico, americano, australiano, não importa o país. Phrasal verbs são uma estrutura da língua inglesa, tá? E não de um determinado país. Nós, no português, não temos essa estrutura de verbos frasais. A gente tem somente o verbo mesmo. Mas no inglês, não. Eles têm os phrasal verbs. Mas o que é o phrasal verb? Então, basicamente, é uma combinação de duas palavrinhas juntas. Elas têm que estar juntas. Mas é qualquer palavrinha que a gente coloca junto? Não. Tem que ser somente verbo e preposição. Somente. Não pode ser advérbio, substantivo, adjetivo. Somente verbo. Então, por exemplo, take, give, have, get, put, pick, né? São os verbos que você combina com preposições. Quais são as preposições? Algumas delas são on, off, in, out, up, down, between, together, behind, enfim. Quando você combina um verbo e uma dessas preposições, você está tendo praticamente um novo verbo com um novo significado. Deixa eu te dar um pequeno exemplo aqui para você entender. Put é colocar. Put the table there. Coloque a mesa ali. Put. Agora, se você falar put up with ou put up with, já quer dizer tolerar. I don't put up with traffic. I can't put up with traffic. Ou então, put out. Put out pode ser muitas coisas. Pode ser lançar alguma coisa. I will put out a new video. Eu vou lançar, eu vou publicar um novo vídeo. Ou então, put you out. I don't want to put you out. Eu não quero te dar trabalho, não quero te dar incômodo, tá? Então, dependendo do... Você tem o put, mas coloca put up, put out, put away, put alguma coisa, né? Quando você faz essa combinação, você tem um novo significado. E aqui você precisa entender o que é um phrasal verb, gente. Phrasal verb, então, é esse verbo que ele se comunica com essa preposição para transmitir uma nova ideia. E os phrasal verbs são classificados em separáveis e inseparáveis. Como assim? Separáveis quer dizer que você pode colocar um objeto no meio do phrasal verb. Então, por exemplo, a gente tem o verbo turn e a gente tem o verbo on. E a gente poderia falar, então, turn on the radio. Ligar o rádio. Turn on the radio. Radio, nesse caso aqui, é um objeto da frase. I turn on the radio quer dizer eu ligo o rádio. Eu sou o sujeito. Turn on é o phrasal verb, é o verbo da frase. E the radio é o objeto. Veja que o objeto está depois do phrasal verb. Agora, os phrasal verbs que são separáveis, a gente pode pegar esse objeto aqui e colocar no meio do phrasal verb. Então, ficaria I turn the radio on. Veja que eu coloco no meio. I turn the radio on. Isso somente com os phrasal verbs separáveis, tá? Já com os phrasal verbs inseparáveis, eu não consigo fazer essa estrutura. Então vamos pensar, por exemplo, no phrasal verb look for, que é procurar. Eu procuro minhas chaves. I look for my keys. I look for my keys. Keys é o objeto. Eu consigo colocar esse objeto no meio falando assim,
I look my keys for. Não, eu não consigo. Porque esse phrasal verb aqui em especial, look for, é inseparável e eu não consigo separar eles. Então eu tenho que sempre dizer I look for the keys, I look for them. Mas, professor, como é que eu vou saber se o phrasal verb é separável ou inseparável? Nesse caso, não tem como eu saber. Nesse caso, você tem que estudar, você tem que memorizar e você tem que praticar isso dentro da conversação. E aí, gente, o que você está achando desse tópico? Você já conhecia os phrasal verbs? Nunca ouviu falar deles? Tem dificuldade em aprender eles? Bom, eu tenho uma novidade para você. Eu estou lançando esse e-book para te ajudar a melhorar ainda mais o seu conhecimento de phrasal verb ou te realmente ser um guia para você entrar nesse mundo dos phrasal verbs e poder praticar eles e aprender eles, praticar eles, né, e conseguir falar, usar eles na conversação. Esse e-book aqui ele é bem interessante porque eu coloco, além dos exercícios práticos aqui, escritos, né, para você escrever, eu também preparei exercícios online, interativos, onde você entra no meu link e lá você recebe os exercícios interativos para você praticar no seu celular, no seu computador. Às vezes você está na fila do banco, na fila do mercado, você pode estar ali estudando e aprimorando o seu inglês. Se você quer saber mais sobre esse material, é só você clicar no link abaixo ou visitar minha página do Instagram, que lá eu tenho bastante informações sobre isso, tá bom? E não perca os próximos vídeos onde eu vou estar trazendo para você vários phrasal verbs usados no dia a dia. Também não adianta a gente aprender um phrasal verb que raramente você usa. Tem que ser aquele phrasal verb que a gente usa no dia a dia, tá bom? Então se liga nos próximos vídeos para você continuar aprendendo, tá bom? A gente se vê. E se você não me segue, também já me segue aí para você não perder mais nenhum vídeo. A gente se vê no próximo vídeo e conta comigo para a gente trabalhar aí em cima do seu inglês, tá bom? Até mais.